Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 13. Obrigado. Gênesis capítulo 8, a partir do verso 13. Você pode acompanhar, espero que você tenha uma Bíblia perto de você, mas você também pode nos acompanhar a leitura conosco aí da tela. O nosso time aí da mídia está trabalhando para nos atender da melhor maneira possível. Gente, Gênesis capítulo 8, a partir do verso 13, diz assim: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. E enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, queridos? Bom, você vai fazer a gentileza de deixar aí a sua Bíblia aberta e ficar bem unido aí com o seu cônjuge, com a sua família, para nós aprendermos essa palavra. Queridos, preste bem atenção. Nós estamos vivendo dias, você já percebeu isso, dias diferentes para todos nós. Por mais que, de alguma forma, nós quiséssemos estar preparados para esses dias que nós estamos vivendo, nós não conseguiríamos imaginar que, de alguma forma, aquelas primeiras notícias sobre uma doença que estava afetando a vida de pessoas num país muito distante do nosso, essa doença, aquelas notícias, ainda no final de 2019 e começo de... que essas informações modificariam tanto a nossa rotina. E eu tenho certeza que, por mais que há algumas semanas atrás, alguns de nós tenhamos também corrido aos supermercados, feito as nossas compras, preparado a nossa família com provisão, com alimento, com água. Gente, até mesmo com uma tonelada de papel higiênico. Por que o papel higiênico sumiu do mercado, na verdade? Enfim, deve ter estoque de papel higiênico na casa de todo mundo uma hora dessas. Por mais que nós tenhamos nos preparado para atender às necessidades do estômago, eu tenho certeza que alguns de nós não estávamos preparados para atender outras necessidades que surgiriam nesse tempo. E que necessidades são essas, Linderson? Que surgem e que em muitos casos ainda surgirão. Que necessidades são essas, Linderson, que eu, porventura, não preparei para minha família? Que necessidades são essas, Linderson, que porque eu como pai, mãe de família, responsável que sou, eu quero ir atrás, porque eu quero que a minha família esteja provida? Muito provavelmente, alguns de nós estamos agora experimentando a escassez, não no nosso estômago, mas no nosso coração e na nossa alma. Porque muitas vezes, em muitos momentos, nós entendemos, nós achamos
que as necessidades mais profundas que nós temos em nós são as necessidades de alimento. E aí, quando nós enfrentamos momentos como esse, em que nós lidamos com a nossa fragilidade, a fragilidade dos nossos sistemas, das nossas estruturas, a gente percebe que a vida é muito mais do que o alimento. E que a nossa família, para estar bem nesse tempo, precisa ter muito mais do que a despensa e a geladeira cheias. E aí eu quero falar nesse exato momento sobre o que a sua família precisa, o que a minha família precisa para passar com integridade pelos períodos difíceis que essa vida reserva para cada um de nós. Eu quero falar sobre isso. E por que eu estou inspirado e me senti direcionado a falar sobre isso? Porque hoje nós vamos viver como igreja local algo que, nas palavras do pastor Eliseu, a The New Life nunca viveu. Nunca. E eu também, na minha jornada de fé, nunca, absolutamente nunca vivi isso. Nós termos a Santa Ceia acontecendo fisicamente aqui e também fisicamente nos lares. Eu tenho certeza que para a grande maioria das famílias que estão me acompanhando aqui, essa noite também está sendo uma noite de uma tremenda novidade. Essa noite está sendo algo novo. Você, pai de família, você vai ter a oportunidade de dirigir a sua família na Santa Ceia do Senhor daqui a pouco. E quem sabe você nunca achou que um dia seria responsável por liderar esse memorial tão precioso. Bom, quem sabe você nunca imaginou que um dia sentiria falta, dentro e no seu coração você sentiria falta de estar com os irmãos, aqui na congregação, esse culto que muitas vezes a gente chega atrasado, que a gente estica um pouco mais na frente da TV, que a gente não liga, muitas vezes nós não ligamos muito para ele. Então, esse está sendo o momento da gente sentir falta de algumas coisas. Agora, por outro lado, essa também é uma grande oportunidade. Essa também é uma grande oportunidade. Que oportunidade é essa? Uma oportunidade de ver Deus colocando as coisas no lugar certo. Bom, olha só, gente. O texto que eu li com vocês é o final da história do dilúvio. Bom, você sabe que lá em Gênesis capítulo 6, Deus olha para a terra, Deus olha para o coração do homem, e Deus viu que tudo aquilo que o homem fazia estava contaminado pelo pecado, que todos os desígnios do coração do homem eram maldosos, eram violentos, que tudo aquilo que o homem produzia estava carregado de iniquidade. E Deus diz: eu preciso dar um basta nisso, eu preciso colocar as coisas no lugar. Bom, Deus é especialista, queridos, em colocar as coisas no lugar. Primeiro, eu quero que você saiba que quando Deus criou o mundo, Deus criou o universo para funcionar de maneira perfeita. Quando Deus criou a família para formar de maneira perfeita. Tudo funcionar de maneira harmônica e perfeita. Entretanto, o que aconteceu? O pecado. O pecado gerou um verdadeiro caos em tudo que Deus havia criado com perfeição. E aí, de vez em quando, nós, seres humanos, que estamos debaixo do pecado, nós vamos atrapalhando tanto as coisas que Deus criou, que Deus precisa intervir e dizer: espera aí, precisamos agir para colocar tudo no lugar de novo. Sabe, queridos, que a Bíblia começa assim. Como a Bíblia começa? A Bíblia começa com uma imagem caótica, o vácuo, o vazio, o nada. O nada. E o texto bíblico diz que nesse nada caótico, nesse cenário em que nada existia, quem é que estava lá?
O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estava posicionado, é assim que o texto bíblico diz, que ele estava pairando sobre a face das águas. A face das águas está ali, o texto, ou a face do abismo, está ali para dizer, sabe o quê? Não é que existia água antes de Deus criar o universo. É que as águas, na mentalidade do povo hebreu, representavam, sabe o quê? Medo. Pavor, aquilo que dava medo para eles. Então o escritor do Gênesis está querendo dizer, olha, no caos, num ambiente em que a sua mente não consegue conceber, o Espírito Santo já estava lá para fazer o quê? Para no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, trabalhar a serviço de um Deus que cria e que cria tudo em ordem. O que é o dilúvio? O dilúvio aqui, queridos, é esse momento em que Deus, que criou os seres humanos, olha para os seres humanos e diz, se eu não intervir, eles vão se destruir. Se eu não fizer alguma coisa na vida deles, se eu não intervir, eles vão se aniquilar. Então o dilúvio tem sim esse aspecto que nós olhamos e dizemos, poxa vida, Deus está descarregando a ira dele. Mas saiba de uma coisa, Deus não tem problema assim de bipolaridade. Deus sim tem momentos em que a justiça de Deus tem que levar Deus a dizer, basta. Mas ao mesmo tempo que Deus está dizendo basta, porque Ele é justo, Deus também está dizendo basta, porque Ele é amor. Deus nunca deixa de ser justo, mas Deus nunca deixa de ser amor. Então, se por um lado nós temos no dilúvio Deus varrendo aquela mentalidade pecaminosa e violenta com a sua justiça, também no dilúvio, por outro lado, nós temos Deus dando uma nova oportunidade para o homem, Deus dando uma nova oportunidade para a humanidade e dizendo assim, ok pessoal, vamos resetar e vamos começar de novo. Por quê? Porque sim, Deus é Deus que pode entrar em momentos da nossa vida e dar bastas em nós. Bastas em nós. Mas quando Deus dá um basta em nós, Deus não dá esse basta sem também nos oferecer a oportunidade de recomeçar. E é tão lindo porque Deus está fazendo isso conosco. Deus está fazendo isso conosco. Talvez você que vai estar aí em família, você marido, líder, chefe dessa família, sacerdote desse lar, você está dizendo assim, mas eu nem oro direito. Eu nem oro direito, eu nem leio a Bíblia. Como é que agora eu vou conduzir a minha família na Santa Ceia? Está vendo? Deus está te dando uma nova oportunidade, uma oportunidade de você se reposicionar, uma oportunidade de você realinhar a sua liderança masculina no lar. Quem sabe a senhora, minha irmã? Era muito fácil se esconder participando da Santa Ceia aqui no meio da comunidade, porque no meio da comunidade ninguém ia ver que a senhora não estava olhando no rosto do seu esposo. Ninguém via que a senhora ainda não tinha perdoado. Ninguém via, ninguém percebia o estado do seu coração. E agora, está aí vocês dois. No máximo, vocês dois e seus filhos. E aí vocês não conseguem esconder um do outro o estado que está o coração de vocês. Ah, que coisa tremenda! É Deus nos dando oportunidades de, em meio ao caos, colocar as coisas no lugar. Colocar os sentimentos no lugar. Colocar a vida no lugar. E é tão lindo por quê? Porque Deus começa o plano dele na humanidade com uma família.
Deus começa, da primeira vez que Deus começa a humanidade, Deus começa com uma família. E a segunda vez que Deus começa uma humanidade, Deus começa com o quê? Com uma família. Uma família. E agora nós estamos, claro, reunidos no Espírito, não é verdade? Reunidos no Espírito, formando uma grande família chamada Igreja. Sim, é verdade. Mas essa grande família chamada Igreja, ela é formada de quê? Ela é formada de famílias. O que é a igreja? Um ajuntamento de famílias que servem a Deus, formando uma grande família, mas um ajuntamento de famílias. Tão lindo, porque o texto bíblico não fala da pureza, da santidade, da justiça dos filhos de Noé e da esposa de Noé e nem das noras de Noé. O texto bíblico não fala das obras dessa turma. O texto bíblico fala da justiça de um homem, mas de um homem que era chefe de uma família. E por aquele homem ser chefe de uma família e ter encontrado o favor de Deus, a família daquele homem vai ser preservada. A família daquele homem vai ser preservada. Por quê? Porque família é ambiente de proteção em tempos de crise. Família é ambiente de segurança em tempos de crise. Noé entra dentro daquela arca com a sua família. Porque a graça de Deus, a opinião de justiça é a opinião de justiça a respeito de Noé. Mas a graça de Deus sobre Noé traz bênçãos para a família dele. Aquele núcleo de pessoas mais próximas. Sua esposa, filhos e noras. Noé, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar, Noé, porque o mundo precisa de um reset. O mundo precisa de uma intervenção. E eu quero, Noé, recomeçar através de uma família. Entra com a tua família para essa arca. E, gente, olha, cerca de 370 dias naquela arca ao todo. Cerca de 370 dias. Mais de um ano. Mais de um ano. As águas mesmo, duraram 40 dias. Elas encheram a terra durante 40 dias. Só que, gente, ele entrou antes dos 40 dias e ele foi sair muito, muito depois. Mas ele estava em família, porque é a família que representa essa grande arca que nos protege, que nos guarda. Nos guarda. Se a arca de Noé era a proteção física contra o dilúvio, a família de Noé, lá dentro daquela arca, deveria ser a proteção espiritual para todos. Se a arca de Noé poderia livrar a família de Noé da violência das águas, a liderança de Noé dentro daquela arca poderia livrar os seus familiares do desespero. Se a arca poderia proteger a família de Noé contra o afogamento, a liderança de Noé sobre a sua família poderia livrar os seus descendentes, a sua esposa e suas noras do caos. Sim, porque o caos pode acontecer do lado de fora, jamais do lado de dentro da família. Nem sempre o caos que acontece do lado de fora da família é um grande empecilho para a família. O que poderia gerar morte para a família de Noé, quando ela estava dentro daquela arca, não eram as águas. Poderia ser a indiferença de um Noé indiferente como pai de família. Poderia ser uma esposa de Noé demasiadamente rixosa. Poderiam ser filhos competitivos entre si, noras vaidosas.
Eu tenho certeza que nesse tempo, querido, talvez as grandes ameaças para a nossa alma, elas estejam tentando nos alcançar de dentro para fora. Se do lado de fora a gente tem que vigiar muito para não sermos contaminados com o vírus e trazer um vírus para dentro da nossa casa. E olha, gente, no hall de entrada da minha casa, eu sempre saio para a rua, saio pouquíssimo, mas eu sempre saio para a rua com uma roupa de baixo. Eu coloco a roupa que estou na rua, vou com a roupa da rua, mas com uma roupa de baixo, porque eu chego, eu tiro do lado de fora, no hall de entrada da minha casa, eu tiro as luvas, se eu estou de máscara, eu tiro máscara, eu tiro a camisa, deixo ali, eu tiro a calça, deixo ali, tiro o sapato, deixo ali, tiro a meia, ponho um pezinho, tiro a meia, ponho outro pezinho, e vou para dentro da minha casa, lavo bem as mãos. É importante você, nesse tempo, cercar a sua família contra os males que estão do lado de fora. Eu não quero levar o vírus para minha família. Agora tem um problema. E os vírus que eu carrego dentro de mim? E as contaminações que durante a minha existência macularam o meu coração? Isso não sai com álcool, nem com cloro. E você pode esfregar o seu corpo até feri-lo debaixo do chuveiro com sabão. Mas seu coração, até então, não estará livre das coisas que verdadeiramente podem destruir a sua família. Porque as coisas que podem destruir a sua família, você carrega elas dentro de você. O seu cônjuge carrega elas dentro dele. Os seus filhos podem estar carregando dentro do coração deles. Família, em época de crise, não é destruída por aquilo que vem de fora para dentro, mas por aquilo que já está dentro. E enquanto nós estamos lutando para sobreviver contra as ameaças de fora, nós não podemos nos esquecer das ameaças de dentro. É por isso, gente, sabe o quê? Que a gente está vendo por aí. No Rio de Janeiro, semana passada, saiu uma notícia. Aumento considerável. 9% do número de casos de violência familiar. Na China, na primeira semana do isolamento, tá? Na China, 50% a mais de divórcios. Por quê? Porque álcool em gel não cura as distorções do coração de um marido indiferente. Álcool em gel não purifica o coração de uma mãe ausente. Álcool em gel não limpa o caráter de filhos desobedientes e rebeldes. E agora, quando junta toda essa turma, sem se purificar, o que acontece? Contaminação horizontal. É contaminação horizontal que é o termo, não é verdade? Desculpa, contaminação comunitária. Contaminação comunitária, que é quando... Bom, gente, está cansativo eu ficar falando sobre essas coisas de doenças. Vou mudar a analogia então, tá bom? Mas tudo bem, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Noé vem para dentro da arca. Eu providencio o que a sua família precisa para proteger vocês das ameaças externas. Mas Noé, é o seu caráter que vai proteger a sua família do lado de dentro, enquanto eu estou arrumando o mundo aqui do lado de fora. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu falo isso assim, eu acho que agora eu estou profetizando. Eu estou falando sob direção do Espírito agora. Presta bem atenção, porque eu falo em o nome de Jesus. Essa é a oportunidade de você
colocar as coisas em ordem dentro da sua casa, de eu colocar as coisas em ordem dentro da minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, na minha maneira de lidar com as pessoas que estão mais próximas a mim. Essa é a oportunidade da família. O que Deus está fazendo conosco? O que Deus está fazendo conosco hoje? Deus está dizendo assim: olha, vocês são igreja, mas mesmo que a igreja não possa estar reunida no mesmo lugar, a igreja não está de porta fechada, porque onde houver o lar de um homem e de uma mulher comprometido, redimido pelo sangue de Jesus, aí eu estarei presente. A igreja, gente, essa noite não está de porta fechada, a igreja está espalhada. A igreja está espalhada por aí. Ao invés de um local em que o memorial da morte do Senhor está sendo realizado, nós temos agora, quem sabe, dezenas de locais onde esse memorial está sendo realizado. Por quê? Porque, olha, lá fora pode ter o dilúvio, mas Deus continua protegendo as famílias, para que as famílias deem continuidade ao plano dele sobre a terra, continuidade ao projeto, ao propósito dele sobre a face da terra. Bendito seja o nome do Senhor, porque essa é a sua oportunidade de arrumar esse casamento. Essa é a sua oportunidade de olhar no rosto desses meninos e dizer para esses meninos que eles têm pai e mãe, não apenas para trazer comida e roupa para eles, mas que eles têm uma fonte de afeto, que eles têm uma fonte de discipulado, eles têm uma fonte de sabedoria, uma fonte de bons conselhos para eles. Essa é a oportunidade das nossas famílias, porque Deus não abriu mão do plano original dele. As famílias, e é lindo porque chega um tempo aqui, que as águas baixam, a terra fica seca, e o Senhor diz para Noé: Noé, sai fora da arca, Noé, vem para fora. E aí, imagine agora Noé saindo da arca com a família dele e dizendo assim para os filhos dele. Olha o que Noé vai dizendo para os filhos dele: gente, olha que coisa legal, não tem ninguém aqui, nós vamos montar uma empresa de produzir vinho, suco de uva, e não vai ter concorrente para a gente. Noé, falando com os filhos dele, vamos montar uma empresa. Será que Noé olhou? Qual foi o olhar de Noé depois que o caos cessou do lado de fora? Qual era a missão de Noé? A missão de Noé. Qual posicionamento as nossas famílias devem ter nesse tempo? Será que Deus espera apenas que a gente fique assim dentro de casa, cuidandinho, acuados, temerosos? Dificilmente a vontade de Deus para nós era diferente da vontade de Deus por Noé. Porque enquanto Noé está na arca, existe também um tempo disponível para as coisas serem colocadas no lugar e para que expectativas sejam geradas quanto ao futuro. Expectativas sendo geradas quanto ao futuro. E quando Noé sai da arca, qual que é o olhar de Noé? É o olhar de quem vai empreender? É o olhar de quem vai ganhar muito dinheiro? É o olhar de quem vai fazer o quê? A primeira coisa que Noé vai fazer quando sai da arca é a primeira coisa que toda família deve fazer nesse tempo e em qualquer outro tempo: é edificar um altar. Uau! Esse é um tempo de restauração de altares nas famílias. Olhe aqui, pelo amor de Deus. Altar não é essa plataforma em que eu piso.
Para Deus, esse daqui não é o lugar mais santo. Isso aqui é uma plataforma que deve sim ser ocupada por homens e mulheres de Deus. Assim como tudo mais que Deus nos dá. Como tudo mais que Deus nos dá. Eu não preciso ser mais santo do que você precisa ser mais santo. Eu não preciso ser mais santo aqui em cima do que você precisa ser santo na frente da sua TV. A expectativa de Deus não é essa. A expectativa de Deus é que nós sejamos edificadores de altares. Altares em família. Homens liderando as suas famílias. Pais liderando as suas esposas e os seus filhos na edificação de altares. Na edificação de altares que glorifiquem a Deus. Você não pode sair de dentro da arca com a mentalidade de quem vai sair. Deixa eu ver o que tem. Não, deixa eu correr atrás do prejuízo. Deixa eu correr atrás do tempo perdido. Se você sair de dentro de casa, se você voltar ao trabalho única e exclusivamente com a mentalidade de que você vai correr atrás do tempo perdido, Deus terá que trabalhar de novo na sua vida. Eu duvido que Deus está, de alguma forma, nos separando, pastor, fisicamente como igreja, pura e simplesmente para que a gente volte e fique tudo exatamente como estava antes. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para minha família. Deus tem algo novo para a sua. Deus tem algo novo para nós, como a Daniel Live. Não, agora eu preciso correr atrás do prejuízo. Cara, sai dessa. Se você sair desse tempo, dessa crise, querendo apenas correr atrás do prejuízo, você não entendeu nada. Como é que é, pastor? Se a única coisa que isso que você está fazendo agora é se precaver contra esse vírus, saiba de uma coisa, você vai perder uma oportunidade muito linda. Edificar altares. Altares em família. O altar da oração nos nossos lares. Aleluia. Ah, como é negligenciado nas nossas casas esse altar. Ah, quantas vezes eu faço o dia inteiro, e quando eu vou orar, eu oro. E quando eu acordo, é a minha esposa, amor, você pegou no sono, amor? Pastor, desculpa, gente, mas acho que tem outras pessoas de carne e osso perto de mim aqui. Altar da oração. Quantos de nós, homens, perdemos os rumos espirituais do nosso lar? Confiamos tanto na estrutura da igreja local que negligenciamos o nosso papel de sacerdotes dentro de casa. Confiamos tanto nos bons professores de escola dominical que nós temos, que negligenciamos o discipulado dos nossos filhos. O altar da adoração no nosso lar. Os cânticos. Gol! Gol! Gol do Flamengo! Mengão! 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 Talvez esse tenha sido, e aqui nada contra o flamenguista, a não ser o fato dele ser flamenguista. Mas quem sabe, a palavra, ou a frase, que nesses últimos meses, a nossa família mais se reuniu para falar junto em voz mais alta foi gol! E o aleluia. E o nome de Jesus. Quantas vezes vocês se reúnem para falar o nome de Jesus? É oportunidade de colocar as coisas no lugar. Deus não usa o caos para outra coisa, senão para revelar a sua glória e a capacidade dele
de colocar as coisas no lugar. O altar da mesa. O altar da mesa. Ah, o altar da mesa. Esse encontro tão lindo, esse momento tão santo, a mesa, perceba a mesa. Esse momento tão maravilhoso em que pais e filhos, em alguns momentos os seus convidados se reúnem para desfrutar muito mais do que comida, mas para terem encontros, olho no olho, à mesa. Aquele momento maravilhoso em que, antes de dar graças, o líder da família compartilha com os seus os pedidos de orações. Queridos, vamos orar pelo alimento e nessa oração nós vamos incluir também aquela família dos nossos irmãos em Cristo que está passando por uma crise. Uau! Que momento lindo dos nossos filhos aprenderem sobre o poder da intercessão e da unidade. A mesa é o altar da unidade dentro de casa. Olha para mim. E eu acredito que essa é a experiência dos pais aqui. Dos pais de mais de um filho. Tem coisa que incomoda mais a gente e chateia mais a gente do que ver os nossos filhos brigando. É terrível quando eu pego um filho meu sendo egoísta com o outro. Quando eu vejo a Ana sendo egoísta com o Benjamim. Dói no meu coração. Dói no meu coração quando eu vejo o Benjamim descontando a raiva dele e na irmã, daquele tamanho. Aquilo me machuca. Me machuca. Mas na mesa, você pode imaginar o Pai Celestial olhando para a sua casa, para a mesa do seu lar e dizendo assim: eles estão juntos, glorificando o meu nome, reafirmando o compromisso de me adorarem. Os pais, olha lá, aquele casal lá, eu que formei essa família. Olha só eles, o casal está falando para os filhos que foi eu que coloquei aquele alimento lá na mesa. Do mesmo jeito que Deus aspirou o suave cheiro do sacrifício de Noé, Deus olha para a mesa nesse tempo de crise, a mesa do lar, e Ele se alegra quando as coisas estão funcionando. Mesmo que haja sobre aquela mesa um pouquinho de arroz, quem sabe um ovo frito, ou que haja sobre aquela mesa um banquete volumoso. O que faz a diferença é a capacidade daqueles que estão em volta da mesa fazerem dela um altar para a honra e glória do Senhor. Mesa. Mesa. Não. Vocês pararam agora de simplesmente comer juntos só para encher a barriga. Vamos lá, vamos passar, vamos comer alguma coisa rápido, porque eu preciso assistir o meu jogo, eu preciso assistir o meu programa de TV, eu preciso assistir a minha novela, vamos rápido, vamos comer rápido porque eu preciso ir para o culto, vamos comer rápido porque eu preciso ajudar fulano. Não tem como mais. Deus na crise faz cessar todas as nossas desculpas esfarrapadas e nos faz voltar àquilo que sempre foi o propósito dele. Altar. Altar. Edifique altares na sua casa nesse tempo. E você vai trazer proteção para sua família. Edifique altares na sua casa nesse tempo. E você vai trazer bênçãos para a sua família. Edifique altares no seu lar nesse tempo. E você vai atrair, vai agregar aqueles que estão emocionalmente e espiritualmente distantes de você. Agora saiba de uma coisa. Esse altar de Noé, e eu já vou terminar.
Esse altar de Noé é um altar que me encanta, pastor Eliseu. Porque o texto diz assim, que ele sai, ele pega animais e pega aves limpas. Moisés, o que Moisés está dizendo aqui? Porque quem escreveu isso aqui, gente, foi Moisés. O que Moisés está dizendo aqui? Olha, pessoal, o que Noé ofereceu para Deus é aquilo que Deus já tinha expectativa de que fosse um dia oferecido para ele. Aves limpas, animais limpos, animais adequados para ser oferecidos a Deus. Sabe de uma coisa? Um altar que é edificado sem o padrão de excelência de Deus é um altar rejeitado por Deus. Um culto que não acontece dentro do padrão de excelência de Deus é um culto rejeitado por Deus. E o que eu estou chamando de padrão de excelência? Será que excelência, eu estou falando, por exemplo, dessa estrutura, dos melhores microfones que nós temos, desse púlpito tão agradável, desse ambiente tão confortável? Não. Não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da condição do coração. Não faça do seu lar um lugar onde a espiritualidade é vazia, é morta, é sem vida. Não faça desse momento, que daqui a alguns minutos vocês estarão participando junto conosco, da ceia do Senhor, apenas mais um ritual que você cumpre, porque tem que cumprir. Tem que ter vida, tem que ter graça, tem que ter alegria nessa hora, no seu coração. Tem que ter excelência, tem que ter júbilo no seu lar, tem que ter gozo na sua vida, tem que ter unidade. O nome do Senhor tem que ser glorificado na sua vida nessa hora. Não é de qualquer jeito, não é fazer por fazer, você tem que estar cheio de gozo nessa hora, tem que ter excelência, e a excelência depende fundamentalmente de o nosso coração estar adequado para ser apresentado a Deus. Como é um coração adequado para ser apresentado a Deus? É um coração dependente de Deus. É um coração que sabe que precisa de perdão de pecados. É um coração que está disposto a perdoar, porque sabe que foi perdoado. E sabe de uma coisa? Pastor, tem animais que Noé sacrificou ali e que talvez tenham desaparecido da face da terra naquela hora daquele sacrifício. Hã? Talvez alguns... Já pensou Noé dizendo, olha o que Deus está querendo de mim? Não, sacrificar? Peraí, gente, nós estamos num tempo de escassez. Peraí, pessoal, vocês não entenderam? Os animais do lado de fora da arca foram todos mortos. E a única coisa que a gente tem aqui nessa arca é essa reservinha de animais. Como é que eu vou oferecer a Deus? Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou doar? Como é que eu vou abrir mão? Aqui está tudo, só tem essa reservinha de animais. Às vezes, a escassez, ela tem uma função tão bonita, mas tão dolorosa, que é lançar luz. Lançar luz. As crises revelam o coração generoso, mas revelam também o coração mesquinho. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as crises revelam quem nós somos. Noé não teve receio. Sim, eu tenho um estoque pequeno de animais aqui na minha arca, mas o Deus a quem nós vamos cultuar, Ele é digno.
de que nós ofereçamos nesse altar o nosso melhor para Ele. Deixa eu te encorajar nesse tempo, querido irmão. Deixa eu te encorajar nesse tempo, querida irmã, querido pai, mãe, enfim, você que está aqui comigo, me acompanhando. Preste atenção, eu quero te encorajar a nesse tempo, você não ter medo, não ter receio de expressar generosidade, de expressar fidelidade a Deus, de continuar sendo excelente nos seus compromissos de honrar a Deus e abençoar a vida do seu próximo. Por quê? Porque o compromisso da Bíblia é trazer semente ao que semeia, pastor Eliseu. O compromisso da Bíblia é que Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Então presta atenção, Deus faz chegar até nós a provisão nesse tempo, e eu tenho certeza que nós não vamos sofrer escassez, ainda que nós precisemos ajudar uns aos outros. Nós passaremos juntos por esse tempo como igreja e experimentaremos juntos a provisão de Deus. Agora preste atenção, Deus não faz as coisas chegarem até você pensando que aquilo é simplesmente algo para você encher a barriga. Deus faz aquilo chegar até você olhando, eu estou dando para ele e para ela mais do que algo para ele encher a barriga. Eu estou dando para ele e para ela sementes. Não jante as sementes, não coma as sementes, porque as sementes que você come, elas saciam a sua fome momentaneamente, mas as sementes que você lança, elas podem saciar lá no futuro a sua fome, a fome de outros, e depois gerar mais semente para outros, que vai saciar a fome de outros, e de outros, e de outros. Nós vamos continuar como igreja, como família, pela misericórdia do Senhor, oferecendo a Ele os nossos sacrifícios de louvor, com o melhor que nós temos e com o melhor que nós somos. Eu acredito que é o tempo das nossas famílias. E eu quero orar com você e com os meus queridos que estão aqui. Gostaria de orar. É o tempo da família. É o tempo dos altares no lar. É o tempo dos sacerdotes se voltarem às suas posições. É o tempo das ajudadoras voltarem às suas posições. É o tempo das coisas serem colocadas em ordem. Sabe uma coisa, hoje de manhã eu estava orando e pensando sobre isso enquanto eu estava orando. João, na ilha de Pátimos, o caos, o imperador perseguindo todo mundo, a igreja sendo perseguida, assolada sobre a face da terra. E o Senhor fala assim com João: João, sobe aqui, olha as coisas daqui de cima, João. João, olha as coisas daqui de cima. Veja, João, que esse caos, ele é caos para você que está olhando de baixo. Mas para quem olha de cima, João, para quem olha para a história, a partir do trono do Cordeiro, João. Para quem olha para a história, a partir do trono do Cordeiro, João, está tudo sob controle. Olha para mim, pai. Você, meu irmão, que não vai ter como trabalhar essa semana. Está tudo sob controle. Pastor, me explica. Eu não sei explicar. Mas eu tenho autorização da palavra de Deus para dizer para você, pai. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. O caos só é caos porque
porque a gente está dentro dele. Mas está tudo sob controle. Mãe, presta atenção. Está tudo sob controle, mãe. Vai dar certo, mãe. Vai dar certo. Você que tem funcionários e que está ansioso porque os seus funcionários dependem do trabalho deles com você. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei explicar o como. Mas saiba, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Está tudo sob controle. Você, os nomes que o pastor Eliseu falou aqui agora há pouco, de irmãos cujos membros da família foram já afetados por esse vírus, está tudo sob controle. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está preservando a nossa família naquilo que importa em cada momento. E o que importa agora, nesse momento, para o bem da sua família, é o altar que você vai edificar a Ele. O que importa agora, o primeiro, a prioridade, aquilo que Noé fez quando saiu da arca, construir altar. O que importa agora é o altar. O que vai unir a sua família é o altar. O que vai atrair as bênçãos de Deus é o altar. O altar. Eu quero orar em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Obrigado por sua palavra. Eu recebo essa palavra na minha vida. Eu me aproprio em nome de Jesus pela fé. Eu me aproprio pela fé. Eu me aproprio pela fé da palavra do Senhor para mim, para minha casa, para minha descendência, para minha parentela. Eu me aproprio da palavra do Senhor. Essa noite está tudo sob controle, e a minha tarefa nesse tempo é edificar altares, edificar altares, edificar altares em o nome de Jesus. Que esse seja, Senhor, nas famílias um tempo de restauração daquilo que está caído, um tempo de conserto das alianças. Usa esse tempo, Senhor, para reconectar, para restaurar a aliança desse homem com essa mulher. E em nome de Jesus, que os filhos dessa aliança estejam protegidos e guardados para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.